Caríssimos irmãos em Cristo, Pai seja com todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para gravar mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade à série de estudo da Palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, um princípio de vida, esse é o tema da série de estudos. Mas hoje nós estaremos estudando o quinto mandamento da lei de Deus. Convido a todos para a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Então este mandamento nos fala do relacionamento da família, como os pais, os filhos devem conviver uns com os outros, e principalmente a importância da educação, da responsabilidade que os pais têm sobre os seus filhos, de educar principalmente no caminho do Senhor. Então, é por isso que o texto nos diz, falando diretamente para os filhos e filhas, a importância que tem de todos valorizar os seus pais, honrar, respeitar. E este é o conselho de Deus através da sua palavra para nós, mas principalmente para aqueles que são mais jovens, que precisam conhecer os mandamentos de Deus em suas vidas, a importância que tem na vida de cada um. Então, continuando a leitura da palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: Que todas estas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Então veja só o conselho de Deus para os pais, falando deste procedimento da conduta da educação para com seus filhos. Continua a palavra de Deus falando. Para que os pais eduquem seus filhos no caminho do Senhor, principalmente falando deste mandamento, eles precisam seguir as diretrizes da palavra de Deus, conforme está escrito aqui no livro do Senhor. Essas palavras que lhe ordena estejam em seu coração. E os pais devem ensinar os seus filhos com persistência, diz a palavra de Cristo, né? Ou seja, cada momento, cada dia, cada oportunidade que Deus dá, os pais devem ensinar as palavras de Deus para os seus filhos. Assim diz a palavra de Deus: quando você levantar, quando você se deitar, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, quando estiver trabalhando, enfim, em todas as atividades da vida, devem os pais ensinar, educar os seus filhos no caminho de Deus. Principalmente hoje, nessa geração que vivemos nesses últimos dias, que as pessoas têm se conduzido contrariamente aos ensinos da palavra de Deus. Os pais cristãos, principalmente, devem ter o mínimo de cuidado para que possam educar seus filhos no caminho do Senhor. Aí vamos continuar lendo a palavra de Cristo, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo falando também destes mesmos conselhos que os pais devem ter com os filhos e vice-versa, né? Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então veja só que o apóstolo, por inspiração divina, ele fala aos filhos que devem obedecer aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, a palavra de Cristo nos ensina que toda prática injusta é pecado. Então, quando os filhos deixam de obedecer aos seus pais, estão praticando injustiça.
não somente contra os pais, mas também diretamente contra Deus, que ordenou em sua santa palavra que eles obedecessem os seus pais no Senhor. Então aí começa uma vida muitas das vezes de desordem, de sofrimento. Quantas famílias têm sofrido por causa que, por não, muitas das vezes não saber educar os filhos, posteriormente vai colher resultados desagradáveis em suas vidas. E a palavra de Deus continua dizendo: este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, a promessa ela não é somente para o tempo presente, mas para todos os tempos, né? Mas principalmente agora nesta vida, enquanto estamos aqui nesse planeta Terra, os filhos devem honrar os seus pais, respeitar, e eles têm, se fizerem isso, uma promessa de uma vida longa, né? Segundo a palavra de Deus. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Louvado seja Deus. Então é esta promessa também para os filhos obedientes, aqueles que seguem os conselhos dos seus pais, das mães, fiéis, e principalmente do nosso Deus que ordenou e ordena na sua palavra que os filhos devem honrar e respeitar os seus mandamentos e também os seus pais, né? Então, continuando a leitura, veja só o apóstolo Paulo dando conselho a Timóteo, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Timóteo ele teve a oportunidade, o privilégio de aprender desde a infância a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo só estava reforçando aqui o conselho para que ele permanecesse no mesmo ensinamento que ele tinha tido na infância, nos primeiros anos de vida, né? Então, só reforçando aqui o conselho da palavra de Deus para ele, para que ele não se desviasse do caminho da verdade, né? Os bons conselhos que ele tinha recebido da sua mãe e da sua avó também, que foi uma figura importante no desenvolvimento do seu caráter e na educação cristã. O salmista Davi também, falando por inspiração divina, ele diz assim, Salmo 119, versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Faz a pergunta, observando segundo a tua palavra. Então, a única maneira pela qual os jovens devem guardar puro o seu caminho é andando segundo a palavra de Deus, guardando, seguindo as instruções divinas, pois Deus, como Pai Celestial, Ele quer o melhor para os jovens. Em todos os tempos, Deus ele quer o melhor para o seu povo. Então, o jovem ele precisa compreender que acima dos seus pais tem um Deus todo-poderoso, misericordioso, que requer também a ordem e, finalmente, ele quer que todos sejamos felizes. E para que uma família, uma sociedade seja feliz, é necessário que ela siga as instruções da palavra de Deus. Então, diz aqui a palavra do Senhor, concluindo aqui, falando da homenagem às mães fiéis, né? Chegará o momento em que em que perante o universo, alguns jovens poderão homenagear suas mães por terem feito esforços incomparáveis para salvar os seus filhos. E naquele momento a palavra de Deus diz o seguinte: quando se assentar o juiz e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido,
e indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, esses filhos e filhas que certamente terão essa oportunidade de, perante o universo, reconhecer o esforço da mãe que lutou pelo seu filho ou pela sua filha. A palavra de Deus diz que eles, naquele momento, ele vai tirar a coroa da sua cabeça e erguer perante o universo inteiro e apontando para sua mãe, dirá que foi unicamente por causa da sua influência é que ele está ali, ou ela está ali, né? Como diz aqui a palavra de Deus. À vista do universo reunido, e indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Veja só que maravilha, né? Será aquele momento em que esse evento ocorrerá, e muitos deles, como diz aqui a palavra de Deus, que se tornaram vencedores pela graça de Deus, mas reconhecerão o grande privilégio de estar naquele momento, porque a mãe teve, né, um papel importante na vida dessa pessoa, né? Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Então, os anjos do Senhor, eles imortalizam, ou seja, eles escrevem diariamente a história das mães fiéis e também desses filhos que, pela graça de Deus, serão salvos, né? Então, veja só que as mães têm um papel importante para a educação dos seus filhos, né? Não somente para criar, mas para educá-lo e principalmente no caminho do Senhor. E uma coisa interessante aqui que as mães precisam compreender que elas precisam ganhar os seus filhos para Cristo, né? Na convenção, ou seja, tem uma influência, um papel importante a desempenhar nessa área aí. Então, queridos irmãos, que possamos, pela graça de Deus, aqueles que ainda não conseguiram, né, desenvolver esse papel importante na vida de seus filhos, que devam buscar em oração, no estudo da palavra de Deus, que o Senhor certamente vai auxiliá-lo através do seu Santo Espírito para que muitas mães possam estar naquele dia e felizes com seus filhos salvo eternamente deste mundo de pecado. Que Deus nos abençoe, que seu Santo Espírito nos guie a cada momento da nossa vida, que possamos continuar na graça de Deus, sendo guiada pelo seu Santo Espírito. Agradeço a todos em nome de Jesus e até o próximo estudo, em nome do Senhor.